Vamos continuar então a nossa aula, professora Silvia Ferreira, mais uma vez, para darmos continuidade às informações relacionadas à concordância nominal. E vamos continuar falando do adjetivo, porque as regras de concordância com os adjetivos ainda não terminaram. Veja, imagine hipoteticamente que você tem aí um adjetivo apenas, só um adjetivo, mas você precisa qualificar 2 ou mais substantivos. Então, eu preciso me virar com um adjetivo para colocar aí, fazer a qualificação destes substantivos, não importa quantos substantivos aparecem dentro da oração. O que você tem que guardar é que só há a presença de um adjetivo. A concordância será feita e esta concordância, a regra será aplicada de acordo com a posição em que este substantivo ou que este adjetivo ocupar dentro da oração. Deixa eu só colocar aqui para a gente passar a tela. Olha só. Quando os substantivos são do mesmo gênero, eles assumem, há duas possibilidades. Ou ele assume o gênero do substantivo e vai para o plural. Então, veja, substantivos são do mesmo gênero. Ah, como assim, Silvia, são do mesmo gênero? Imagine que sejam 2 substantivos masculinos. Imagine que sejam 2 substantivos femininos. O gênero, o número não importa. O que nós estamos trabalhando aqui é a possibilidade de você trabalhar com 2 substantivos do mesmo gênero, 2, 3, 4, 5, independente do número, mas que necessariamente eles sejam do mesmo gênero. Qual é a possibilidade número 1? Ou ele assume o gênero do substantivo, ou ele assume o gênero do substantivo e vai para o plural. Como assim, Silvia? Se eu estou trabalhando com 2 substantivos femininos, por exemplo, eu posso fazer a concordância com estes 2 substantivos, ou seja, jogo a palavra no plural e deixo o adjetivo no feminino. Imagine que eu esteja trabalhando com 2 substantivos masculinos. O que eu faço com esse adjetivo? Coloco este adjetivo concordando com o masculino e jogo no plural, conforme o exemplo que eu coloquei aqui para você. Olha só, encontramos um jovem e um homem preocupados. Nós não estamos trabalhando com 2 substantivos masculinos. Jovem é um substantivo masculino e homem é um substantivo masculino. Logo, o que eu faço? A possibilidade número 1, fazer a concordância no plural, já que eu tenho 2 substantivos, preservando, é claro, a presença aí da concordância com o masculino. A outra possibilidade que nós temos é concordar só com um último substantivo. Qual é esta possibilidade? Olha só, ela tem irmão e primo. São do mesmo gênero, os 2 são masculinos, mas facultativamente eu posso fazer a concordância só com o último, então primo pequeno. Veja, na frase A, eu poderia então facultativamente dizer: encontramos um jovem e um homem preocupados, concordando com os 2, ou encontramos um jovem e um homem preocupado, porque optei por fazer a concordância apenas com o último elemento. Na frase B, veja que nós temos 2 substantivos masculinos e eu optei por fazer a concordância com quem está mais próximo. O que não me proíbe a regra gramatical de fazer a concordância com os 2. Ela tem irmão e primo pequenos. E aí, a dúvida dos alunos é sempre a mesma. Vai dizer: ô Silvia, mas quando eu falo primo pequeno, não dá a entender neste contexto que só o primo é pequeno e o irmão não? Quando você colocou lá em cima homem preocupado, não dá a entender que apenas o homem está preocupado e o jovem não?
Não, esta é uma regra específica da gramática, ou seja, para fazer essa concordância de um adjetivo com vários substantivos, a regra é esta. Com relação à alteração de sentido, se você quisesse que só o primo fosse pequeno, você teria que reestruturar esta oração e dizer ela tem primo pequeno e irmão. Se eu quisesse que apenas o homem estivesse preocupado, eu teria que reescrever a frase. Encontramos um homem preocupado e um jovem. Aí sim nós teríamos essa alteração semântica. Segundo as concepções da gramática, não é possível que haja alteração você fazendo ou aplicando estas duas regras facultativas. Continuando aqui, olha. Deixa eu só colocar aqui a telinha. Vamos inverter agora. Imagine que eu tivesse aqui duas possibilidades de encontrar aqui um adjetivo ainda, um único adjetivo, mas ele estivesse anteposto a dois ou mais substantivos. Veja que agora eu fiz uma inversão. Na tela anterior, nós tínhamos um adjetivo para dois ou mais substantivos, mas aí o que nós fizemos? Nós simplesmente fizemos a concordância com o adjetivo depois, colocado depois do substantivo, com o mais próximo ou com os dois. Agora, se eu pego esse adjetivo que estava lá no final e jogo para antes dos adjetivos, a concordância ou a regra muda, e aí você não tem a facultatividade da concordância. Um adjetivo anteposto a vários substantivos, a concordância se dará apenas e tão somente com o substantivo mais próximo. Olha só, ideia e pensamento são dois substantivos. Má é o nosso adjetivo, faço a concordância com quem está mais próximo, obrigatoriamente. Se eu jogasse este má, esse adjetivo aí, mal, para depois, eu poderia ter aí duas possibilidades de construção. Lembra isso? Eu posso trabalhar com este mal. Dúvida básica. Este mal, você vai escrever aí no seu material com L ou com U? Aí você vai dizer, peraí, como é que eu faço mesmo? Eu penso no oposto. Aqui, se ele teve uma má ideia, ele teve uma boa ideia. Se ele teve um mau pensamento, ele teve um bom pensamento. Então, é o nosso famoso mal com um adjetivo, mal com L vira advérbio ou conjunção. Muito bem. Eu posso, então, aplicar a regra anterior, se eu tirar esse adjetivo daqui e colocar depois, fazer a concordância com o mais próximo ou com os dois. Só que agora você está percebendo que são gêneros diferentes. Um é feminino e o outro é masculino. A nossa gramática, ela vai sempre preservar a presença da concordância se houver ali um substantivo masculino e 999 palavras femininas, eu preciso fazer a concordância com o masculino. Então, neste caso, eu poderia fazer isso aqui, ó. Tiveste ideia e pensamento mal, tiveste ideia e pensamento maus, concordando com os dois. Troca de lado o pensamento com a ideia. Tiveste pensamento e ideia má, ou tiveste ideia e pensamento, tivesse pensamento e ideia maus, sem problemas. Se eu devolvo o adjetivo para antes, a concordância será feita sempre com o mais próximo. Olha só, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Troca de lado e põe caídas para lá. Eu posso fazer a concordância apenas com caídos. Porque quem está mais próximo já é o nosso substantivo masculino. Olha só, encontrei caída a roupa, só posso fazer a concordância com quem está mais próximo. Jogo caída para lá, eu posso fazer a concordância com prendedores, no caso que é o mais próximo e é o masculino. Ficaria, portanto, a construção, encontramos a roupa e os prendedores
caídos. Olha só, encontramos caído ou prendedor. Só consigo fazer a concordância com o elemento que está mais próximo, com o substantivo que está mais próximo. Se eu coloco este caído para depois da construção, eu posso fazer aqui, ó, caída, porque a palavra roupa está mais próxima, mas eu posso considerar os dois. Tanto o prendedor quanto a roupa estão caídas, sem problemas, esta observação ou esta construção. Deu para entender? Então, só para a gente fechar a ideia do nosso adjetivo, lembre sempre que estas possibilidades poderão estar na sua prova. É o que é mais comum, né, de nós encontrarmos essas possibilidades. E apenas eu vou trabalhar aqui com você, eu convido você para ir até a lousa, para que a gente faça a anotação de duas exceções. Lembra quando nós falamos a respeito dos adjetivos compostos? Só para a gente fechar e arrematar essa ideia do adjetivo, você vai entender que aqui, ó, exceto estas palavras, veja, existe na língua portuguesa um adjetivo composto assim, azul marinho e azul celeste. E ambas as palavras aqui, elas são adjetivos. Azul é adjetivo e marinho é adjetivo. Azul é adjetivo, celeste é adjetivo. Porém, quando nós utilizamos os nossos substantivos aqui, ó, ternos, por exemplo, você não vai poder aplicar aquela regra. Lembra que nós colocamos assim? Se o seu adjetivo é composto por vários elementos, você mexe no último, se ele não estiver necessariamente sendo emprestado, ou seja, se não for um substantivo que está sendo utilizado como adjetivo. Esta aqui é a exceção, ou seja, apesar de você ter os dois elementos sendo adjetivos, você não pode mexer, ou seja, marca aí com muita atenção que os adjetivos azul marinho e azul celeste são palavras ou expressões invariáveis. Tudo bem? Assim como o adjetivo surdo, mudo, necessariamente você vai mexer nos dois. Os dois termos entram em concordância. Os dois termos entram em concordância. Por exemplo, se eu tivesse aqui os garotos, surdos, mudos. Se eu tivesse, por exemplo, a garota, faço a concordância e mexo nos dois elementos, surda e muda. Quer dizer que, pela lógica, se eu colocar isto aqui no plural, as garotas, precisarei mexer nos dois elementos, surdas e mudas. São as nossas exceções da língua portuguesa relacionadas à parte de adjetivo. Anota isso que está na lousa com muita atenção, coloca na sua cartolina amarela as regras específicas e coloque isso aí como uma informação bastante importante para efeito de questões concursísticas da sua prova. Eu vou encerrar mais este bloco de aulas. Encontro você no próximo. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!